Olá, queridos alunos. O nosso papo agora é sobre comunicação e negociação. E para que a gente possa aprender através de exemplos, eu tenho aqui uma convidada que vai contar para a gente sobre as suas experiências enquanto negociadora e a utilização da comunicação para os atos de negociação. É a Tiene. Aliás, eu quero começar agradecendo o teu aceite em estar aqui compartilhando conosco as suas experiências. Gostaria que você se apresentasse falando da sua formação e anunciando já o ramo em que você atua, negociando e se comunicando. Eu que agradeço o convite, para estar aqui. Eu trabalho numa construtora, a AMK Construtora de Obras. Nós trabalhamos com obras públicas em geral, participamos de licitação, então já é o primeiro passo de negociação. Com certeza. É entrar em um acordo de preço, de concorrer com outras empresas e poder apresentar um bom projeto, uma boa proposta. Perfeito. Eu sou formada em administração de empresas e atuo já na área há 7 anos. Legal. Você relatou pra gente, aliás, pra mim, em off, sobre o início da sua carreira. Você começou nova, era mulher no meio de peão de obra. Como é que foi esse início para você? Você já teve que começar negociando seu espaço. Sim, eu entrei no susto, vamos dizer. Eu tinha 18 anos e lidava com pedreiros que normalmente não têm estudo, são pessoas mais chucras, muitas vezes mais agressivas, e eu tinha que ligar para eles ou ir na obra e apresentar o serviço, falar, olha, tem que fazer dessa forma, no prazo tal. E muitas vezes eles não aceitavam, porque imagina uma menina de 18 anos que caiu ali de paraquedas, vamos dizer assim, mandando neles. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a conhecer cada um dos funcionários, aprender a lidar com a personalidade de cada um, conversar, participar do dia a dia deles e assim mostrar que eu sabia o que eu estava fazendo e passar confiança. Ok. Voltando aqui um pouco para o nosso conteúdo, para a gente tentar sinalizar para os alunos, o que especificamente a empresa que você trabalha negocia e quais são os seus papéis nas negociações? Certo. Primeiro, na licitação, que a gente monta as tabelas de preços e de prazo que a gente pode executar aquela obra. Então, já é a primeira coisa que a gente tem que negociar ali. O segundo ponto são com os funcionários, que precisamos fazer com que eles trabalhem dentro do prazo e da forma que o governo ou a prefeitura, o contratante está esperando. E em terceiro, com os fornecedores, que precisamos comprar os materiais e normalmente nós fazemos orçamento em 2, 3 empresas, o que apresenta o melhor preço ou o melhor prazo de entrega, porque não necessariamente o melhor preço vai ser vantajoso. Sim. Nós fazemos as compras. E qual desses 3 que você abordou dá mais trabalho ou é mais difícil, ou você precisa utilizar ainda mais a negociação para resolver os problemas? Então, no começo, a minha maior dificuldade foram com os funcionários. Hoje já faz 7 anos que eu tô lá, eles já se acostumaram comigo, nós temos ótimas relações, então eu acho que a parte de compras é o mais complicado, porque sempre aparecem empresas novas, nem sempre eles podem atender exatamente o que a gente precisa e encontrar o meio termo que seja vantajoso tanto para a gente quanto para quem está vendendo, às vezes acaba sendo bem complicado. Entendo. E a gente sabe que existem diversas estratégias para negociar. E dentro das estratégias a gente fala em competências ou habilidade dos negociadores. Durante a literatura, ao ler a literatura sobre o assunto, existem diversas estratégias, diversos autores que falam a respeito disso, mas eu gostaria de saber de você, o que você considera um fator diferenciador ou uma habilidade que você tenha para negociar tanto com os compradores, com os fornecedores, aliás, quanto com os funcionários? Primeiro, o mais importante é aprender a ouvir. Você tem que saber com quem você está negociando, o que ele pode fazer por você e aí você ouvindo, você aprendendo a lidar com a pessoa que está do outro lado, fica muito mais fácil chegar ao objetivo. Porque às vezes, como eu disse, não é o melhor preço. Sim. Às vezes a pessoa consegue me entregar um material 2 ou 3 dias antes e me adianta a obra
Muito. Então, pagar um pouco mais caro, no final acaba saindo mais barato. Então, é saber ouvir, saber conversar, entender o outro lado. Eu acho que essa parte da comunicação é o que mais ajuda e o que mais me fez crescer lá dentro. Entendi. A gente entende também, de acordo com a teoria, que a negociação ela aborda algumas posturas ou alguns resultados. Normalmente nós esperamos que o resultado seja o ganha-ganha, ou seja, ganha um lado e também ganha o outro. É necessário entrar muitas vezes na negociação, ouvir a proposta, como você disse, expor também os seus interesses para que a gente consiga chegar a um denominador comum. Muitos negociadores, eles pensam somente no agora, no negociar o agora e tentar firmar o acordo sem pensar nos resultados ou sem pensar no que esse resultado vai gerar depois para as relações da empresa. Quando você vai desenvolver uma negociação de compras, por exemplo, está comprando com um fornecedor, você pensa no que o teu ato, no que a tua fala, no que o teu argumento vai gerar nessa conversa, nesse diálogo, e a qual resultado você gostaria de chegar? Com certeza, nós trabalhamos muito com prazos. Às vezes eu tenho 6 meses ou 8 meses para fazer uma determinada obra. Então eu tenho que pensar que o que eu fizer hoje não pode me atrasar a entrega, porque senão eu perco o contrato e vem multas e vem processos. Então eu tenho que pensar no futuro. Se eu fizer uma negociação hoje, eu vou conseguir chegar no meu objetivo? Talvez se a empresa me entregar o material daqui 15 dias, eu vou conseguir fazer com que a obra seja executada no tempo? E outra coisa é, você se alia a um fornecedor, você não vai comprar uma vez. Provavelmente você vai comprar muitas. Então manter uma boa relação ajuda a ter descontos mais pra frente. Sempre que tiver o material novo, eles entram em contato. Então eu aprendi a ter essa boa relação, tanto pelo prazo que eu preciso, quanto para poder ter benefícios depois que existem, né? Você falou há pouco sobre aprender sobre o que os pedreiros, sobre o que os colaboradores vivenciam, tentar se misturar, né, para conseguir alguns resultados. A gente pode chamar isso de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de tentar compreender as necessidades ou as limitações do outro e, num processo de diálogo, num processo de negociação, alcançar um denominador comum. Você acredita que o fato de essas pessoas, elas são variáveis ou são sempre as mesmas pessoas? São variáveis. Você tem que constantemente buscar este envolvimento, buscar não uma imposição, mas se fazer presente e fazer com que eles saibam que você está ali por um motivo e que eles precisam ouvir para que a obra aconteça daquela forma. Você acredita que o fato de você precisar constantemente manter esse diálogo, essa experiência a cada obra, te deixa cada vez uma funcionária, uma gestora ou uma negociadora melhor? Com certeza, eu brinco que o Google virou meu melhor amigo, porque na teoria eu sei construir um prédio, não sei se na prática vai funcionar, colocar os tijolinhos e tudo, mas ajuda a crescer muito, porque nós tentamos sempre manter, por exemplo, o mestre de obra, os líderes da obra, sempre os mesmos, tanto que às vezes muda de cidade, a gente leva eles para obras em outras cidades, compensa manter uma casa, manter a estadia deles em outro lugar e contratar os pedreiros, que para mim fica mais fácil para fazer o intermédio. E é dia a dia crescendo. Eu aprendi coisas que eu nunca imaginei, a conviver com pessoas diferentes, a entender pessoas diferentes, a paciência, o crescimento tanto profissional quanto pessoal. E você já passou por algum treinamento? A empresa que você trabalha é uma empresa familiar, né? Isso. Vocês tentam buscar fora, além desse convívio diário entre vocês, um aperfeiçoamento, um treinamento para atuar tanto no processo de licitação, que já é uma negociação tremenda, né? Você tem que estar sempre ali, tintim por tintim, para não deixar faltar nada, senão vocês não conseguem vencer o processo. Mas também no processo de compras e no processo de relação com colaboradores. Existiu ou existe algum treinamento ou você é autodidata? O Google que te ajuda? Não, o Google ajuda ali para mim conseguir conversar de igual para igual com algumas pessoas, mas é fundamental a gente
abrir esse conhecimento. Eu participei durante um ano da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde toda semana tinha uma palestra diferente, com temas diferentes, profissionais do Brasil inteiro vinham apresentar novos temas, novidades, e sempre que eu vejo que tem alguma palestra, algum mini curso, alguma coisa na área, eu busco fazer. A gente tem que estar crescendo o tempo todo, senão fica para trás. Com certeza. E voltando a falar um pouquinho sobre estratégia, você citou o saber ouvir. Na literatura existem diversas, a gente não vai falar só em teoria, mas sim de prática. A intenção é justamente essa prática. Você já se deparou com alguma situação em que você ouvia o outro lado, seja o fornecedor, seja o colaborador, e você precisou falar, não, eu preciso vencer, mas sempre pensando no ganha-ganha, mas eu preciso vencer essa negociação, eu preciso ter o que dizer, mas como é que eu vou dizer, como é que eu vou me impor ou me colocar nessa conversa para que um contrato não seja quebrado ou para que não tenha demissões, enfim. Que estratégia a Tiene utiliza para manter a boa relação com o fornecedor e também com os seus colaboradores? Então, é uma situação complicada essa, né? Primeiro, a questão, eu terminei a administração, eu fiz um ano da faculdade de Direito. Então, eu aprendi muita coisa das leis, como eu poderia me defender. Eu fiz curso de oratória também para aprender a conversar. Você tem que aprender a convencer o outro de que seu ponto de vista está certo. Isso eu acho que é o mais importante. E aquela questão de saber conversar e saber mostrar o seu objetivo. Como a gente trabalha com prazo e com contrato, a gente acaba pressionando o fornecedor ou quem a gente está negociando a trabalhar dessa forma. Então já fica pré-estabelecido que se ele não conseguir trabalhar nesse prazo, não temos como contratar. Porque eu não posso chegar no final e falar, olha, vou entregar essa obra daqui 30 dias. Não, o governo não vai esperar daqui 30 dias. E existe nesse processo de negociação com o fornecedor, por exemplo, vocês previamente lá na empresa, ou seja, quando vocês participaram do processo de licitação, o preço de vocês foi colocado. O preço da obra, enfim, já porteira fechada, né, com tudo junto. Isso. Mas para negociar essa compra, você já vai para essa conversa com um preço máximo que você fala assim, não, eu tolero pagar esse preço máximo. Existe isso ou você vai e primeiro ouve para depois estabelecer um mínimo ou máximo do preço que você está disposto a pagar? Não, eu primeiro escuto. Eu faço orçamento, como eu disse, às vezes em 2 ou 3 empresas, e aí eu vejo a empresa que mais atende questão de prazo e preço dentro do que já foi estabelecido antes, porque quando eu ganho a licitação, eu já dei um preço máximo que eu posso gastar naquele determinado produto. Então a empresa que me ofereceu o melhor preço e o melhor prazo dentro do que eu posso pagar, ganha a compra, no caso. Sim. E a gente sabe que as questões éticas também sempre estão envolvidas nas negociações. A gente vive um dilema ético a todo tempo, é bastante constante, ser ético ou não ser ético. Você já se deparou com alguma situação, seja com o fornecedor, seja com os seus colaboradores, foi solicitado a você algo que não fosse ético e você teve que pensar, faço ou não faço? Sempre, né? Acontece muitas vezes de saber que o funcionário não está agindo da forma correta e aí temos que demitir. Demite como? Às vezes é um bom funcionário e fica naquela. Ou de comprar, mas a gente sempre tenta puxar para o que for mais correto e que atenda às nossas expectativas. Muitas vezes a gente tem que ser firme, às vezes chega a fazer inimizades, porque nós precisamos estar certo ali, porque senão não vai dar certo. Agora pode ser vantajoso, mas daqui a um ano o que vai ter acontecido, né? A gente trabalha, por exemplo, construindo uma escola. Imagina se eu não fizer uma estrutura bem feita e o prédio desaba e mata lá 100, 200 crianças. Sim. Foi responsabilidade minha, Exato. Eu que estava executando. Então nós temos que trabalhar dentro do mais correto possível. Perfeito. E vocês negociam exclusivamente com ações com o governo ou vocês também vendem ou desenvolvem, né, obras para particulares? Nós trabalhamos com particular, mas em grau menor. Às vezes alguém precisa que faça uma calçada ou
ou algum reparo, alguma coisa, mas são obras menores e normalmente para pessoas que a gente já conhece, já tem os preços fixos, não tem muita negociação nesse sentido. E como é que fica a divulgação de vocês? A gente também aborda a comunicação para a negociação, mas também a comunicação como um fator de diferencial da empresa, ou seja, empresa familiar, a gente sabe que, via de regra, existem ruídos nessa comunicação interna, pai, mãe, filho, tio, cunhado, de repente um faz uma coisa e não avisa o outro. Como é que é a comunicação interna de vocês, né, entre os membros, e também como acontece a comunicação externa, ou seja, a propaganda, a comunicação que vocês queiram que as pessoas, os particulares, vejam a empresa para uma possível contratação? Então, a divulgação externa, a gente faz propagandas em algumas rádios, em cidades que a gente trabalha, e em revista da área de construção civil. Então, a nossa mais forma, direcionado. Direcionado. Uhum. E a nossa comunicação interna, hoje em dia, graças a Deus, existe o WhatsApp. Então, nós o tempo todo, olha, eu consegui fechar a compra disso, olha, vai participar da licitação tal. Nós conseguimos conversar. E com os funcionários eu consigo estar próxima da obra sem estar indo. Terminou uma etapa, eles mandam foto, olha, Tiene, tá assim, tá certo? Não, tá certo, não, muda tal coisa. E aí nós conseguimos acompanhar dia a dia em tempo real o que acontece, graças ao WhatsApp. E quem foi que teve essa ideia de que o rádio seria o meio mais adequado, ou as revistas da categoria, e a utilização das mídias eletrônicas para manter essa comunicação? Quer dizer, você tem autonomia para poder desenvolver estratégias de comunicação tanto interna como externa? Como que funciona isso lá na empresa? Então, a ideia da revista foi porque muitos fornecedores compram essa revista. Então, muitos fornecedores vêm até a gente para apresentar seu produto, o que facilita muito o serviço. Então, essa comunicação de revista, ele é mais direcionado a fornecedores para que entrem em contato com a gente. No caso da rádio, alguns serviços que nós fazemos particular são de pessoas que viram nosso trabalho, ouviu, então é mais para a pessoa gravar assim, o nome da empresa, já ouvi falar, nossa, eu vi algum trabalho. Então a gente se preocupa nessa questão assim, das pessoas... Manutenção da marca. Manutenção da marca, exatamente. E a estratégia da comunicação interna? Você que criou, existe um padrãozinho, como é que é? Então, eu trabalho com meu pai, então quando veio o WhatsApp, até ele aceitar, ele comprar um celular moderno e aceitar, foi um tempo que a gente negociar foi uma negociação. Mas depois que ele entendeu a praticidade, a facilidade daquilo, ele aceitou numa boa. Porque eu consigo estar com os funcionários em tempo real sabendo o que está acontecendo, eu consigo estar com os fornecedores em tempo real sabendo onde está a minha encomenda, e eu consigo estar com ele, porque ele está nas obras, ele está nas prefeituras, ele não está comigo o tempo todo. Sim. E através disso eu consegui, vamos dizer que dar um grande passo para ter um controle de tudo que está acontecendo. Tá, ok. Eu quero agradecer demais a sua participação e deixar o convite aqui aberto para que em outras oportunidades você possa estar conosco de novo e expor para a gente essas experiências. Eu acredito, enquanto professor, enquanto pessoa, que a teoria é bom, é válida, é baliza para a gente, só que essas teorias precisam ser praticadas, e é através dessas práticas de outros é que a gente também consegue aprimorar o nosso conhecimento. Então, eu agradeço demais a sua presença. Eu agradeço o convite, eu fiquei muito honrada com a possibilidade de estar aqui mostrando um pouquinho do que eu faço. E é aquilo, estudem, e o dia a dia vai ensinar muita coisa para vocês todos. É isso aí, pessoal. A comunicação existe, ela é condição para que nós possamos conviver em sociedade, e a negociação faz parte do nosso dia a dia. Comunique-se da melhor forma e negociem sempre pensando que você tem que ganhar, mas que o outro lado também precisa ter a sua contrapartida.